Hoje a série 5 é super especial e daqui a pouco você vai descobrir o motivo disso. Hoje no Brasil a gente tem conhecido muitos casos de líderes religiosos que têm usado do cargo, usado da boa-fé das pessoas para benefícios próprios, para enriquecimentos pessoais. E isso é sempre lamentável, embora a gente deva dizer que a grande maioria dos pastores, a grande maioria daqueles que têm servido as igrejas, continua sendo de pessoas que têm doado a sua vida por uma causa que acreditam ser a correta e que têm doado parte das suas vidas para o serviço das outras pessoas. Mas, infelizmente, tem muitos que têm ganhado notícias de enriquecimentos através do ministério, pessoas que têm ganhado inquéritos e ocorrências, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma lástima. E por outro lado, no campo da teologia, daqueles ultraconservadores, o protestantismo brasileiro tem ganhado uma fama de ser intolerante, de ser fundamentalista, de ser exclusivista, e tudo isso vem contra aquilo que Jesus propôs e aquilo que Jesus nos ensinou. E, infelizmente, esses relatos, tanto de um lado quanto de outro, têm se multiplicado e têm ganhado força nas mídias, e muitas pessoas que não conhecem o movimento de dentro acabam pensando que representam a maioria dos casos. Mas, como eu disse, a maioria dos pastores são de pessoas simples que estão a serviço de uma causa que acreditam ter recebido na vida. E há uma teologia, há uma linha teológica nesse país que é arejada, que é dialogal, que quer, de fato, falar daquilo que Jesus nos ensinou e nos propôs como caminhada cristã e quer ser relevante de acordo não com as tradições denominacionais, mas de acordo com os ensinamentos de Jesus para o contexto brasileiro. O motivo da série 5 hoje ser muito especial é que eu vou apresentar para vocês 5 teólogos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Isso mesmo, 5 teólogos, e poderia citar outros que foram ganhadores do Prêmio Nobel da Paz por seu envolvimento com a vida humana, por seu despreendimento e por fazer das suas missões um lugar de serviço ao próximo, de serviço a causas de justiça e de serviço aos menos favorecidos. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador, e você é bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Antes de qualquer coisa, inscreva-se nele, deixe o seu like, compartilhe desse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e certamente você ajudará esse canal a crescer e a produzir cada vez mais e melhor. Vamos para a série 5, que apresenta nesta oportunidade 5 teólogos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Sem dúvida nenhuma, os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz são pessoas que deram uma contribuição enorme para a paz universal, para o benefício da humanidade como um todo, e nós temos alguns religiosos, inclusive pentecostais, ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Hoje eu vou apresentar para você não só religiosos, mas pessoas que tiveram a ver diretamente com a teologia cristã, uma vez que o nosso canal é de teologia. E, claro, a apresentação dessa lista está em ordem alfabética, tá bom? Como você já sabe. O primeiro nome dessa lista, inclusive tem um perfil teológico dele aqui no canal, é Albert Schweitzer, que viveu entre 1875 e 1965. O Albert Schweitzer foi um teólogo alemão que, além de teólogo, foi um grande musicista e que, na sua juventude, teve um importante cargo acadêmico na universidade, teve um importante cargo pastoral, ambos lhe rendiam
excelentes salários e excelentes posições, e o Adolf Schweitzer se sentiu incomodado e resolveu largar aquilo tudo para estudar medicina e servir como um missionário através da medicina no Gabão, um país pobre da África, e lá ele ficou durante alguns anos. Depois teve que voltar, desenvolveu uma rede de ajudadores que investissem lá no Gabão, retornou para o Gabão, onde continuou servindo aquela população sem esperar nada em troca dela. É interessante que no Brasil muitas pessoas apresentam teólogos liberais como sendo subversores da fé cristã, como sendo pessoas que não tiveram prática pastoral, e esse é um grande engano do qual você deve se afastar disso quanto antes. E quando você ouvir um teólogo ultraconservador no Brasil falando coisas desse gênero dos teólogos liberais, pergunte a eles se eles fariam o que o liberal Albert Schweitzer fez na sua vida, de trocar uma posição acadêmica, uma posição pastoral que lhe rendiam muito prestígio e um salário poupudo para servir na África em situação absolutamente insalubre, sem ganhar nada em troca do ponto de vista material, e ele fez medicina apenas para servir aqueles irmãos e irmãs que viviam no Gabão, que viviam na África. Essa sim é uma atitude de um discípulo de Jesus. É a atitude de alguém que fez o que Jesus ensinou, e é a atitude digna de um Nobel da Paz. Albert Schweitzer, que foi uma referência para a teologia, é uma referência para a humanidade. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por conta da sua dedicação, dos seus esforços humanitários no Gabão em 1952. E, com toda a justiça, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O segundo nome dessa lista é de um sul-africano que ainda está vivo, o queridíssimo arcebispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, que nasceu em 1931. Foi o primeiro arcebispo negro da Igreja Anglicana da África do Sul, amigo pessoal de Nelson Mandela, outro grande nome, outro grande vencedor do Nobel da Paz, e ambos lutaram pelo fim do apartheid, o sistema de segregação racial que vigorou durante muitos anos na África do Sul. O Mandela, inclusive, passou décadas preso, e o Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana daquele país, dedicou praticamente toda a sua vida no combate ao apartheid, no combate à segregação racial, no combate ao racismo, e tem dado a sua contribuição para o tratamento igualitário entre as pessoas da África do Sul, demonstrando um posicionamento de justiça, um posicionamento cristão, de não acepção de pessoas e de igualdade entre as pessoas, para que elas não sejam classificadas, qualificadas ou desqualificadas apenas pela cor de suas peles. O Desmond Tutu esteve presente, por exemplo, quando a Copa do Mundo foi realizada na África do Sul em 2010. Muitos europeus se incomodavam com o barulho das vuvuzelas tradicionais e queriam fazê-la silenciar, e o Desmond Tutu disse com toda a coragem: enquanto a vuvuzela não tocar, a Jabulani, que era a bola da Copa, não vai rolar. Que maravilha, que impressionante a luta pela valorização da cultura do seu povo, da cultura do seu país, que não é em nada inferior a qualquer outra cultura. E o Desmond Tutu, essa pessoa inspiradora, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, também, é claro, com toda a justiça, no ano de 1984. O terceiro ganhador do Nobel da Paz dessa lista foi o metodista estadunidense John Mott, que viveu entre 1865 a 1955. O John Mott foi um missionário leigo, metodista dos Estados Unidos, e ele é considerado o pai do ecumenismo contemporâneo, pois o John Mott começou a perceber
que para evangelizar as nações, para levar a mensagem cristã para vários outros lugares do mundo, era necessário a reunião de denominações cristãs e o mútuo apoio dessas denominações por uma causa em comum. Claro que ele teve muitas dificuldades pelo esfacelamento dessas denominações, porque cada uma priorizava apenas as suas próprias causas, e o John Mott foi o responsável por organizar a Conferência de Edimburgo de 1910, que é considerada pelos estudiosos o início, a fundação do movimento ecumênico contemporâneo. E é interessante porque no Brasil muitas pessoas que não entendem o que representa esse movimento, acabam achando que o ecumenismo foi um movimento ou da Igreja Católica ou um movimento de cunho liberal, e não tem nada a ver nem com uma coisa nem com outra. O John Mott era um leigo metodista dos Estados Unidos, conservador, e deu a sua contribuição na busca pelo diálogo entre as denominações cristãs por uma causa em comum. E por esses esforços, o John Mott foi premiado com o Nobel da Paz do ano de 1946. O quarto nome dessa lista, evidentemente não poderia faltar, Martin Luther King, que viveu entre 1929 a 1968 e, infelizmente, teve a sua vida abreviada por conta de um assassinato, né? Porque o Martin Luther King era um pastor da Igreja Batista, foi doutor em teologia e deu a sua vida, literalmente, pela causa que ele acreditou, que ele abraçou e que tinha toda a razão nessa luta, na luta pela justiça, na luta por igualdade, na luta pela não acepção de pessoas, na luta contra a maldade, contra a injustiça, porque era a discriminação nos Estados Unidos no seu tempo era legal, no sentido de estar na lei, de estar prevista em lei. E o Martin Luther King se opôs a essas várias leis e ele foi um grande lutador em favor da população negra do seu país, foi um grande lutador contra as injustiças que essa população vinha sofrendo, foi um grande lutador contra as segregações raciais existentes nos Estados Unidos e organizou grandes marchas, grandes passeatas, organizou marchas de desobediência civil, porque ele acreditava que quando uma lei é injusta, é dever de um cristão desobedecê-la, e o Martin Luther King acabou assassinado numa dessas marchas no ano de 1968, porém deixa um legado e um exemplo absolutamente inquietante e inspirador para todas as gerações em prol da luta pela justiça. Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e continua sendo um exemplo a nos inspirar. E o quinto e último nome desta lista seleta é do sueco Nathan Söderblom, que viveu entre 1866 a 1931. O Nathan Söderblom foi um teólogo e bispo luterano sueco, foi professor de teologia e foi o bispo primaz da Igreja Luterana do seu país, da Suécia, e foi um grande pacifista e reuniu uma conferência de igrejas na cidade de Estocolmo, a capital da Suécia, no ano de 1925. Também, assim como John Mott, lutou pela unidade dos cristãos, atuou visceralmente na luta por essa unidade e acreditava que essa unidade, e somente ela, seria capaz de somar esforços para causas humanitárias que são maiores do que as diferenças doutrinárias que separam as denominações cristãs. E sem dúvida nenhuma, as causas que a humanidade pede uma intervenção da Igreja como segmento de Jesus são muito maiores do que as pequenas picuinhas denominacionais, doutrinárias, que muitas denominações fazem questão de nutrir e de manter tais tabus. Nathan Söderblom ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1930
E, sem dúvida nenhuma, você concorda comigo que esta é uma série 5 muito especial, que apresenta 5 teólogos, 5 pessoas envolvidas com a teologia que ganharam o Prêmio Nobel da Paz de uma época em que essas pessoas apresentavam um caminho de esperança, um caminho de serviço, um caminho em prol do bem comum, diferentemente de muitos outros do nosso tempo, que se fecham cada vez mais em guetos, que cada vez mais transformam a teologia em algo unilateral e exclusivista, e em outras pessoas que cada vez mais querem ver as pessoas como um modo de benefício particular. Que essa lista de prêmios Nobel da Paz possa nos inspirar e nos mostrar o que a verdadeira teologia e o verdadeiro segmento de Jesus nos chama a fazer de fato. Antes de terminar esse vídeo, claro, o meu convite para você se tornar membro desse canal por apenas R$ 7,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, descontos em todos os meus cursos online e também concorre a sorteios mensais. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo deste canal.